Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão soltos? O que dizer da pestilência atual? Seria o cavaleiro das pragas presente já no século XXI? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Paz e graça de Jesus, irmãos internautas. A pergunta do programa de hoje é da irmã Angélica Nunes, de Tocantins. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez e que pergunta interessante, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem, o nosso texto escolhido é Apocalipse capítulo 6, onde nós observamos a saída dos 4 cavaleiros em uma cavalgada terrível. Eu estarei lendo na nova tradução na linguagem de hoje, conhecida também como NTLH, que nos diz o seguinte: Então viu o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha! E saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada. Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e eis um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, não falsifiquem o azeite. Depois disso, o Cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha! E olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerra, fome e doenças e animais selvagens. Olha só que interessante. Nós temos aqui então no Apocalipse capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse que foram soltos. Agora vamos entender um pouquinho e conhecer acerca desses 4 cavaleiros. O Apocalipse ele precisa ser analisado sempre de 2 maneiras. Primeiro, que ele é uma profecia para tempos futuros, e é nisso que nós nos apegamos. Em segundo lugar, nós temos que entender que quando o apóstolo João, que estava ali na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, ele também queria mandar um código para os cristãos, para que eles pudessem entender o momento em que estavam vivendo, inclusive de severa perseguição. Então, quando nós olhamos em primeira mão, o cavaleiro no cavalo branco, nós observamos na história esse cavaleiro sendo o próprio general Tito, desde os tempos que veio governando e trazendo o poder sobre os cristãos, não é? E também sobre o templo de Jerusalém. Veja, a subida do general Tito fez com que o templo de Deus fosse destruído. No ano 70 era comum. Identificou-se então o general Tito como sendo aquele que viria e os seus sucessores como aqueles que receberam esse arco para vencer. Depois nós temos o cavaleiro do cavalo vermelho, não é? Que representa também, a partir daí, a vitória sangrenta sobre o povo de Deus no ano 70, conforme o próprio Jesus havia dito, e posteriormente, conforme nós analisamos, toda a perseguição sangrenta que este povo acabou recebendo por parte de imperadores como Nero, Diocleciano, o próprio general Tito e outros, tá? Depois nós temos o cavaleiro no cavalo preto. Bom, representou a morte e a doença, que a partir do ano 70 também se estenderam por sobre todo o império e afetando inclusive os cristãos.
Posteriormente, nós temos aí o cavaleiro no cavalo pálido, ou no cavalo amarelo. É aquele cavaleiro que matou muita gente e diz que depois o mundo dos mortos o seguia, que conforme diz na língua grega, o próprio Hades. Então nós temos aqui uma visão no momento histórica, tá? Que o apóstolo João mandava um recado para aqueles irmãos, indicando que desde o ano 70 eles estavam vivendo momentos de guerra, momentos de perseguição, momentos de fome e momentos de morte, tá? Lembrando que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, tá? Depois de Cristo. Porém, o apóstolo João começa a assinalar toda uma trajetória a partir da destruição do templo com os imperadores romanos que sucederam o general Tito. Agora, para o futuro, como é que nós podemos encarar? Qual é a previsão? O que é que nós entendemos? Bem, o cavaleiro no cavalo branco representa o anticristo. Algumas pessoas, inclusive ligadas a algumas seitas, tentam colocar o cavaleiro no cavalo branco como sendo o Senhor Jesus. Mas não. O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Por que nós podemos ter tanta certeza disso? Bem, porque, primeiro, o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 não é identificado com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Pegue a partir do versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse e você verá que o cavaleiro ali, ele tem a sua veste manchada de sangue, indicando que ele comprou a humanidade, ele tem um nome escrito na coxa, e ninguém conhece esse nome, apenas ele mesmo. Então existe uma descrição e uma identificação. O cavaleiro do capítulo 6 simplesmente diz que ele recebe uma coroa. Quem é que dá uma coroa para esse cavaleiro? Bem, de acordo com o próprio Apocalipse, conforme nós observamos, quem vai dar essa coroa para ele, a partir do capítulo 12 e 13 do Apocalipse, você verá que são as nações. Portanto, esse cavaleiro no cavalo branco, no capítulo 6, refere-se ao anticristo. Quando o anticristo começa, logo ele é seguido pelo cavaleiro do cavalo vermelho. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai sair porque muitos, na sua visão democrática de governo, não aceitarão um governo totalitário, que é exatamente o que o anticristo será. E muitos, então, combaterão contra o anticristo. Porém, eles não prevalecerão. O anticristo será, inclusive, vencedor sobre os santos e sobre a igreja. É assim que está escrito na Bíblia, lá no capítulo 13 do Apocalipse. Foi-lhe dada autoridade até mesmo para vencer os santos. Veja só que interessante. Então, muito sangue será derramado durante o início do reinado do anticristo. Bom, aí nós vamos ter então a sequência, que vai ser a fome, não é? O próximo cavaleiro, esse cavaleiro no cavalo negro, né? Que lá no passado representou a fome depois daquela guerra, agora representa também a fome depois desse momento que o anticristo é entronizado e depois das guerras. Logo, nós vemos também uma mortandade muito grande de pessoas morrendo após a entronização do anticristo. Portanto, fica muito claro para nós que esses cavaleiros ainda não saíram. Muita gente está assustada já com a pandemia que tem tomado o mundo, a Covid-19 ou o coronavírus. Muita gente está assustada com isso e chegam até mesmo a perguntar: pastor, seria esse o cavaleiro do cavalo pálido, aquele que traz a morte? Não. Essa sequência, ela só é aberta, podemos ilustrar, esse portal na história será aberto apenas quando o anticristo for entronizado. Portanto, até lá, resta-nos aguardar os acontecimentos, ok? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus, e eu tenho certeza que nós nos encontraremos dentro em breve, no nosso próximo encontro pela Bíblia. Obrigado, irmão Edson. Obrigado, professor. É isso aí, gente. Na graça e na paz de Jesus, mais uma resposta que nós aprendemos. E você, já enviou a sua pergunta?
Mande a sua pergunta para a direção do programa. Faça como fez a irmã Angélica Nunes. Ela fez assim, olha. Ela enviou a pergunta direto no e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. É isso aí. E você, para dar aquela força no programa, inscreva-se também aqui no canal. Vai lá, inscreva-se no canal. Acione o sininho para você receber todas as notificações. E claro, dê o seu like. Dê o joinha, assim o programa cada vez será muito mais comentado e vai chegar às pessoas. E também vai chegar porque você vai compartilhar com outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais, que aliás, nós estamos em todas as redes sociais, gente. Em toda parte do mundo, você pode acessar o nosso programa pela Bíblia. Também perguntas e respostas. E não esqueça, faça o seu comentário do que você achou do programa de hoje. Vamos ficando por aqui nessa edição do programa, mas se o nosso Papai do Céu, nosso amado Senhor Jesus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Esperamos vocês no próximo programa. Um abraço!